Então é isso. Vamos lá. E hoje falar sobre cartórios, que é algo que, de certa forma, é uma complicação, entre aspas, no seu processo de cidadania italiana. E hoje vai ser sobre: você prefere economizar tempo ou dinheiro com os cartórios? E aí, eu tenho que dizer o seguinte: o cartório é uma parte muito importante do seu processo de cidadania italiana, tendo em vista que você precisa pedir a maioria das certidões, você precisa pedir em cartórios no Brasil. Você, lógico, tem o pedido de certidão, seja de nascimento, seja de casamento, se for o caso de batismo na Itália. Porém, todas as outras certidões são pedidas no Brasil. Você vai pedir desde a sua certidão até chegar no filho, provavelmente, do antepassado italiano. E dependendo de como ele veio, se ele casou no Brasil e faleceu no Brasil, então a maioria das certidões vão ser pedidas aqui. E aí, por que eu tenho que falar sobre esse assunto? Porque algumas pessoas têm dúvida. Como eu disse, todas as lives são baseadas em questionamentos de pessoas que entram em contato comigo para perguntar exatamente sobre isso. Por que as certidões pedindo de outras cidades demoram muito? Ou fui pedir pelo cartório próximo da minha casa, aí ficou caro. Então, exatamente para falar para você o seguinte: existem formas de você pedir essas certidões. Você pode pedir todas as suas certidões do cartório mais próximo da sua casa. E aí o que acontece? Você precisa preencher um requerimento que vai ser enviado para aquela outra cidade onde tem o registro, seja de nascimento, casamento, óbito, seu ou do seu parente. E aí o que acontece? É mandado para aquele cartório e eles enviam os dados digitados para o cartório que você pediu na sua cidade. E aí é feita a certidão inteira do teor e você pega ela mais rápido no cartório da sua cidade. Porém, existe o valor. O valor normalmente ele fica mais caro. Eu digo normalmente porque tem alguns cartórios que, quando fazem essa cobrança de relacionado a envio de correio e alguns trâmites que eles pedem, tipo, você precisa reconhecer firma, dependendo de alguns cartórios você precisa reconhecer firma, e aí você precisa até mesmo, além de reconhecer firma, você envia por e-mail e aí envia pelo correio também o requerimento. Então isso acaba encarecendo também, o que faz com que até no cartório da sua cidade fique mais barato. Já aconteceu essa semana comigo. Eu fui pedir uma certidão de clientes e para mim foi mais viável eu pedir do cartório da minha cidade, ficou mais barato do que eu pedir de outro estado. Então é preciso você colocar na balança o que você prefere. Algumas pessoas preferem na sua montagem de pasta para a cidadania italiana, eles preferem que seja feito vamos dizer assim, pensa assim: eu quero o mais rápido possível, eu não quero ficar preocupado quando que vai chegar essa certidão, como que vai chegar. Então, muitas vezes ela opta por rapidez, e aí muitas vezes ele não liga de pagar mais, ele só quer que chegue mais rápido. E a partir do momento que você pensa quer que chegue mais rápido, você vai acabar optando pelo cartório mais próximo da sua residência. Então, deixando claro que sim, você pode pedir todas as certidões que você necessita, você pode pedir sim do cartório mais próximo da sua casa, mesmo sendo de outra cidade, de outro estado. Então você consegue pedir sim, porque os cartórios hoje em dia eles são interligados, eles têm o sistema que eles chamam de CRC, de registro, Central de Registro Nacional, que eles falam, relacionado também à ARPEN, enfim, que são órgãos que fizeram essa interligação entre os cartórios do Brasil.
Para quem está em dúvida, se quiser colocar no Google, no Google, no Google Arpen, você colocar no Google Arpen, por exemplo, no caso, sei lá, do seu estado, colocar Arpen SP, Arpen MG, Minas Gerais, sei lá, uma coisa assim, você vai conseguir abrir esse site onde você consegue ali dentro encontrar todos os cartórios que são relacionados a isso, então, que estão interligados uns com os outros, e ali você consegue encontrar muita coisa interessante, como o número daquele cartório, se você não tiver, como entrar em contato. Isso ajuda bastante. Então, é bom falar isso porque algumas pessoas acham que começa a ficar um pouco difícil quando está em outro estado. Muitas pessoas têm desde do italiano até chegar naquela pessoa, ele vê muitas cidades, muitos estados com sua certidão. Existem pessoas que até chegar na pessoa, ela olha todos as cidades, os estados. Existem pessoas clientes e até alunos do curso que foram ver, começaram a puxar a árvore genealógica até chegar no italiano, e tinha ali Minas Gerais, tinha ali Rio de Janeiro, tinha até outras cidades dentro ali do estado de São Paulo mesmo, ou cidades do interior de Minas. Então foi uma gama, vamos dizer assim, muito grande de cidades, e até de um estado para outro. Isso também gera uma certa, vamos dizer assim, uma certa diferença de valores, porque cada estado tem a sua, vamos dizer assim, tem o seu valor dali da certidão. Existem estados, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado que as certidões são extremamente caras, vai variar muito o valor de uma certidão para outra. Então, às vezes a pessoa prefere, até por ser até mais caro, prefere pedir da sua cidade. Então, basta você saber que se você tiver os dados daquela certidão, uma coisa que você precisa saber é relacionado a livro, folha e termo. Normalmente os cartórios da sua cidade, eles vão pedir para você que você tenha o livro, folha e termo do registro que você vai pedir, seja de nascimento, casamento e óbito. Não basta muitas vezes você saber só as datas. Se você chegar lá provavelmente com as datas, naquele requerimento talvez eles peçam para você, na grande maioria das vezes. Eles vão falar, mas você não tem o livro, folha e termo? Você fala, tenho só os dados. Alguns cartórios falam para você, entre em contato com o cartório que está esse registro, pergunta para eles lá, vê com eles o livro, folha e termo, e aí você volta aqui e aí nós fazemos o requerimento para você fazer o pedido. E isso é bom que você saiba, porque muitas vezes você já vai só com as datas, você só tem datas ali e o nome específico da pessoa envolvida ali naquele registro, e você vai acabar chegando lá e tendo que voltar, porque as pessoas muitas vezes não vão querer fazer. O funcionário do cartório não vai querer fazer. Então é legal que você saiba que você precisa disso para você não perder tempo, por assim dizer, né? Porque muitas vezes você vê um horário específico para fazer esse pedido, e deixando bem claro que você não precisa de muito tempo do seu dia para fazer isso. Muitas vezes você consegue fazer isso até mesmo no seu horário de almoço. Algumas pessoas falam, mas meu horário de almoço? Eu falei, às vezes você vai em 20, 30 minutos, dependendo do dia que você for, você consegue fazer esse pedido. Muitas vezes você consegue fazer por e-mail, que é o que eu vou falar também nessa live. Então é importante que você saiba que se você quer tempo mais ágil assim para você conseguir suas certidões, o cartório da sua cidade. E se eu não souber as datas, tem como fazer essa pesquisa? Sim, Marcela, tem como fazer essa pesquisa. Você consegue fazer essa pesquisa com os cartórios. Você primeiro, eu recomendo sempre que você ligue para esse cartório para realmente ver com eles relacionado a se consta algum nome ali, porque muitas vezes essa pessoa, até mesmo por telefone, ela consegue te dar esses dados. Algumas coisas vão mudar relacionado a leis, essas coisas assim, tá para mudar muita coisa relacionada a cartórios.
Então eles, de certa forma, vão começar a restringir algumas coisas relacionadas a pedidos nos cartórios. Eles vão começar a restringir a questão de familiar mais próximo, só o familiar mais próximo pode fazer o pedido, mas isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer até o meio do ano, provavelmente. Eu acho que vai mudar um pouco dessa lei de privacidade, política de privacidade que os cartórios vão ter, então isso vai limitar um pouquinho, mas aí você conseguindo o e-mail desse cartório, você pesquisa na internet, vê no site mesmo da Arpen, você consegue pesquisar e você entra em contato com eles por e-mail e você pede, lembrando que essas pesquisas são pesquisas que você consegue fazer tanto regional, e aí depende também de como cada cartório funciona em relação às datas, eles mudam bastante, cada cartório tem sua data específica, alguns cartórios fazem essa pesquisa regional, que elas fazem a pesquisa nos lugares mais próximos daquele cartório, as cidades mais próximas, eles conseguem fazer essa pesquisa dependendo de datas. Eu conheço cartórios que fazem a partir de 1950, outros cartórios fazem super mais para frente, assim, eles colocam datas de 1970 para frente, e é ruim porque às vezes você precisa fazer uma pesquisa de uma certidão mais antiga, dependendo do antepassado, você tem que fazer uma pesquisa de 1920, 1910, e os cartórios não fazem. O que eles fazem é pesquisa dentro do cartório relacionado aos registros. Então, por exemplo, existem cartórios que têm registros bem antigos, de antes de 1900, e aí se você pedir uma pesquisa de 10 anos, uma pesquisa espaço de 10 anos, como funciona? Então, Marcelo, é exatamente isso que eu ia falar. Dentro dos cartórios, eles fazem essa pesquisa de 10 anos, é bom que você pergunte para eles, fala, preciso de uma certidão que eu acho que está entre, por exemplo, entre 1930 a 1936, eu não sei mais ou menos, cada um fala uma coisa na minha família. Você pode pedir essa pesquisa para o cartório, e o cartório eles fazem essa pesquisa ela é uma pesquisa paga. Normalmente os cartórios eles abatem esse valor se você fizer o pedido depois dessa certidão. Normalmente sai em torno de 15, 20 reais, por enquanto é esse o valor que eles cobram de pesquisa, e você faz uma pesquisa no espaço de 10 anos. Então, por exemplo, como eu falei, pode ser que, sei lá, de 1930 e 36 você não tem muita ideia. Você pede uma pesquisa de 10 anos. Se você quiser, você pode fazer uma pesquisa de 1930 a 1940, 1900 e aí você especifica, sei lá, 1928 a 38. Então, enfim, você faz da melhor forma possível, e aí você pode pedir quantos anos você quiser, porém você tem que pagar a cada 10 anos, você paga o valor específico que eles cobrarem nesse espaço de 10 anos, sei lá, tipo 20 reais. Então, por exemplo, quero fazer uma pesquisa de 20 anos. Eles podem até fazer, eles vão cobrar os dois valores. Então, sei lá, por exemplo, 40 reais para você fazer uma pesquisa de 20 anos. Lembrando que normalmente é um pedido de 10 anos, normalmente que você faz, porque eu acho que se você tiver mais ou menos uma ideia, você com uma pesquisa de 10 anos você já encontra essa pessoa. Então é uma pesquisa ótima para quem não tem as datas, porque muitas vezes você só tem um nome ali e realmente você não tem a noção. Com essa pesquisa você vai conseguir encontrar, acredito eu. E é bom ter falado sobre isso, porque é muito importante essa pesquisa para quem não tem a mínima ideia de como achar aquele antepassado. Então é bem bacana ter falado isso. E é isso. Se você não tem essa noção de datas, é assim que você pede. E aí, voltando um pouco à questão da economia dos cartórios, como eu disse, existe a questão de você pedir no cartório da sua cidade. Porém, se você não ligar para o tempo de envio, você pode pedir realmente naquela cidade, naquele cartório que realmente tem o registro. Você, se for o caso, você liga, que eu acho sempre que é bom você ligar para aquele cartório para conversar com eles, para confirmar ali a questão das datas, principalmente para ver se eles passam o livro folha e termo, porque, como eu disse, da mesma forma que alguns cartórios da sua cidade pedem isso,
alguns cartórios de outras cidades que você entra em contato por e-mail, porque eles pedem também livro e folha e termo do registro. E porque eles não querem ter muito trabalho de ter que ficar caçando um livro relacionado a datas. Então, quando você passa o livro, ele já vai no arquivo, pega aquele número daquele livro específico, e aí dentro daquele livro ele tem a folha específica, por isso que eles querem, eles acham interessante que você passe esses dados. Ele vai dentro daquele livro, naquela folha, sei lá, livro 30, ele pega o livro 30, folha 180, ele vai lá, 180, na folha 180. E aí o termo, que é o número do termo que eles falam, que aí é dentro daquela folha, que é daquela página, o número. Para eles é ótimo, porque eles não precisam ficar caçando o livro relacionado aos anos. Então, para eles é muito bom, por mais que se você passar a data completa, com dia, mês e ano, eles vão abrir aquele livro, que eles têm a noção, a pessoa que pega o livro, que cuida dessa parte, ele sabe bem onde encontrar, mas como eu disse, eles podem pedir livro folha e termo. Então é importante que você ligue confirmando nesses cartórios, e assim que confirmar, se você tiver com dúvida sobre o e-mail, valores, essas coisas, você pode tirar essa dúvida, e aí você envia o e-mail para esse cartório. Eles vão te informar a forma de pagamento, quanto fica. Importante também dizer, quando você mandar o e-mail, já que é de outra cidade, de outro estado, que você já coloque também o seu endereço de entrega dessa certidão. Por quê? Porque eles já mandam para você com o cálculo do correio. Bom dizer que quando eles enviam para você ficar de olho para ver se eles já não vão cobrar, por exemplo, a taxa mais alta do correio, porque isso também você consegue escolher na maioria dos cartórios. Existem cartórios que cobram o SEDEX e tem cartórios que cobram carta registrada. Carta registrada é mais barato, eles não te dão uma garantia, se dizer, eles falam que por ser mais barato não vai ter rastreio, não vai ter muita coisa, e aí quando eles colocam a critério do correio, eles falam, ia com o correio, né, mas com a gente não se responsabiliza, a nossa parte a gente fez. Mas também, se você quiser mais, vamos dizer assim, mais garantias, você paga um pouco mais, e aí você paga com o SEDEX. Então é importante também, quando você mandar esse e-mail, você já mande tudo certinho relacionado ao endereço, para eles te confirmarem tudo, os valores, eles vão te passar ali a forma de pagamento. Hoje em dia já tem até cartório que faz Pix, o que é bom, porque você não paga a transferência. Algumas pessoas têm essa coisa também de ter que pagar um DOC, um TED, isso é uma cobrança de taxa, então é uma questão de economia. Como essa live falando sobre tempo e dinheiro, né? Então eu acho que é importante dizer isso, que você tem que ver as melhores formas também, se você quiser economizar um dinheirinho, porque vamos pensar assim, você precisa de mais de 5, 6 certidões, 8 certidões, estão em outras cidades, em outros estados. Se cada uma dessas você conseguir economizar um pouco, você coloca na ponta do lápis, às vezes dá um valor interessante de economia. Então é bom que você veja isso. Mas lembrando também que, em compensação, quando você pede essa certidão de outra cidade e de outro estado, você tem a questão de tempo de entrega. Ela não vai demorar de 5 a 7 dias para você conseguir pegar, como você pega ali no cartório da sua cidade. Você vai demorar, vamos dizer assim, um tempo razoável. Eu já cheguei a pedir certidão para cliente, e essa certidão ela demorou 30 dias para chegar, porque para minha sorte o correio tinha acabado de voltar de greve, uma coisa que acontece bastante. O correio vira e mexe, está em greve, né? E nessa época eu dei essa sorte, por assim dizer. Então a primeira coisa que o cartório falou foi: nós estamos com muita demanda de certidões devido a atraso por causa de envio, porque o correio estava em greve. Então nós vamos demorar um pouquinho a mais para fazer essa certidão, para digitar essa certidão para você. Fora isso, nós vamos enviar pelo correio, e o correio está voltando de greve, então eles vão demorar um tempo a mais de envio. Então isso também já deixa muito a desejar em relação a tempo.
Como eu disse, essa certidão demorou 30 dias e nem era uma cidade longe de onde eu moro. Então imagina se fosse de outro estado, na época não era de outro estado. Se fosse de outro estado, então tinha demorado 40, 60 dias para chegar essa certidão. É complicado porque às vezes você está em contato com o cliente e aí como você fala para ele, né? Fala, é o correio. E às vezes a pessoa está com pressa, né? Ela fala, bom, e aí, né? Fala, e aí é esperar. É um pouco ruim isso. Então é como eu disse, se você não tem problema com o tempo de entrega, você pode pedir de outra cidade, de outro estado, onde está aquele registro. Você vai pagar a maioria das vezes, como eu disse, mais barato, não é sempre, não é 100%, né? De certeza que você vai pagar mais barato, porém, muitas vezes você paga mais barato e aí é o tempo, né? É como eu disse, é a escolha, tempo ou dinheiro. E aí esse cartório demora 15, 20 dias para entregar, dependendo do cartório. Existem cartórios super rápidos. Tem um cartório que é de Ribeirão Preto, primeiro cartório de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eles são muito rápidos para nesse trâmite. Para quem não conhece, Ribeirão Preto é uma cidade do interior de São Paulo, mas já é grande já. E eles têm um fluxo muito grande de pedido de certidões, mas mesmo assim eles fazem super rápido, entregam super rápido. A última vez que eu pedi demorou, depois do pedido que eles falaram que tinha enviado por correio, demorou acho que nem 2 dias. Essa certidão chegou. Então é bom que você saiba que existem cartórios realmente rápidos para entrega. Alguns que já são demorados, talvez eles coloquem até no e-mail que essas certidões após o envio para o cartório vão demorar um tempo razoável para chegar. Então é bom que você saiba disso. Pode ser que demore um tempo razoável. Os cartórios só mandam por correio ou por transportadora também? Então, é muito difícil eles mandarem por transportadora. Normalmente eles vão falar para você carta registrada ou é correios. O que acontece é que eles não querem gastar dinheiro, vamos dizer assim, com uma transportadora. Por mais que a transportadora seja super rápido, por exemplo, se eles contratassem uma DHL, enfim, que é uma dessas entregas que são até internacionais, né? Elas são super rápidas, porque você entrega para eles, ela é paga e tal, eles já mandam super rápido, é um pouco mais caro até, então eles não querem fazer vamos dizer assim, um contrato com uma empresa dessa, porque pelos correios é mais barato para eles. Então eles mandam por correio mesmo. Isso não é só no Brasil. O envio de certidões, por exemplo, com países que eu já trabalhei relacionado à entrega de certidões, que foi Portugal e Itália, eles também entregam pelas suas postas nacionais, vamos dizer assim. Portugal manda pelo correio deles, Itália também. Então é bom que saiba que não é só o Brasil que faz isso. A maioria das empresas públicas, acho que provavelmente, talvez até Espanha, outros países que tem essa questão de cidadania muito forte, nacionalidade, né? Elas também enviam pelas postas nacionais, os correios, né, desses países. Então eles demoram um pouco mais, por mais que não seja um problema. Por exemplo, o pedido de Portugal, que até agora para mim foi mais rápido, eles mandam pelos correios de Portugal e demora no máximo 14 dias. Muitas vezes chega mais rápido uma certidão de Portugal do que o de outro estado brasileiro, para vocês terem uma ideia. Então eu acho que essa questão de correios, ela no Brasil ela é um pouco mais complicada, por assim dizer, por mais que a Itália também não seja também grande coisa para entrega. Tem certidões italianas que demoram um bom tempo, demoram 30 dias para serem enviadas, por mais que... Boa tarde para quem está entrando. Então é bom que seja dito para as pessoas relacionado a essas entregas de correios, que existem até países que são mais rápidos, como eu disse. Portugal é super rápido, 14 dias eles te enviam uma certidão, e após o término, né, do serviço deles, da digitação ali, por mais que Portugal seja mais um trabalho de conservatórios, mas isso é para outra aula, então é para outra live. Então é bom que as pessoas saibam que
que a questão de entrega de correios é um pouco mais complicada. Como eu disse, existem cartórios extremamente rápidos e que os correios entregam muito rápido. Eu não sei explicar exatamente o porquê o correio daquela região é mais rápido do que o correio de outras regiões, mas é bom que diga exatamente isso, seja esclarecida essa questão do tempo ou dinheiro. Quando você pede daquela outra cidade, daquele outro estado, você conta, né, nem exatamente com o cartório em si. Muitas vezes o cartório até de certa forma faz rápido a digitação dessa certidão. O problema é depois que vai para o correio, na verdade. Então, ela pode demorar sim algum tempo, mas como eu disse, se você escolheu economizar, muitas vezes a economia pedindo daquela cidade, daquele estado, muitas vezes ultrapassa 20, 30 reais. Então é como eu disse, colocar na ponta do lápis que você vai pedir, por exemplo, umas 8, 9 certidões, enfim, depende de como é a sua montagem de pasta para o seu processo de cidadania italiana. Você vai colocar essas na ponta do lápis o quanto você pode economizar. Com isso, você vai economizar uma quantidade razoável. E aí você ter a noção de que você escolheu o dinheiro, não o tempo. E aí você vai ter essa questão de aguardar. Lembrando também que certidões, elas não têm um prazo de validade. As brasileiras, né? Principalmente no processo de cidadania. Então, demorar esses dias não vai fazer uma diferença. O que pode acontecer depois que você apostila, porque aí os consulados e os comunes na Itália, eles te dão um prazo de mais ou menos de um ano para essas certidões brasileiras, depois de apostiladas. Então é importante que você tenha noção disso, mas nada de absurdo relacionado a correio, porque aí vai colocando, sei lá, uma certidão chegou mais rápido que a outra certidão demorou um pouquinho mais, demorou uns 15, 20 dias, dependendo da região, como eu disse. Então, nada de absurdo se você não está pensando muito em tempo. Como eu disse, economia de dinheiro. Esses cartórios, eles são, vamos dizer assim, eles são bem taxativos quando eles mandam um e-mail, porque eles já passam para você exatamente como vai funcionar. Você paga aquele valor, e deixando uma dica, que você sempre preste muita atenção no e-mail que eles colocam. Por quê? Porque muitas vezes o e-mail que eles te mandam, eles estão especificando algumas coisas ali que você nem pediu. Então, por exemplo, a gente está falando de economia de dinheiro. Então, muitas vezes o cartório, naquele e-mail, ele vai te mandar coisas além do que é para ser pedido, que você pediu, né? Ali na verdade. Então, o que acontece? Muitas vezes o cartório eles te mandam ali valores que não existem. Eles te mandam às vezes uma coisa, por exemplo, essa certidão inteira do teor digitada, ela vai ter firma reconhecida e nós já vamos enviar apostilada. Então vai ficar absurdo o valor, coisa que você não precisa naquele momento pedir. Você não precisa pedir uma certidão em ter o teor, você não precisa pedir uma certidão, como eu disse, em ter o teor, não, desculpa, uma certidão apostilada. Naquele primeiro momento, você só apostila essa certidão no fim do seu processo, quando todas as certidões estão corretas, e aí você vai fazer a montagem da sua pasta. E você também não precisa de firma reconhecida. Firma reconhecida não tem necessidade de você pedir uma certidão com firma reconhecida, porque não é pedido no processo de cidadania italiana. E muitas vezes eles pedem essa certidão. Então, para outras cidadanias, firma reconhecida é nacionalidade portuguesa, não é o caso. E também, então é isso, você preste atenção no e-mail que eles mandam. Muitas vezes eles já colocam para você, às vezes até o correio mais caro. Eles falam, o Sedex aqui é 30 e poucos reais e tal, não sei o que, e está incluso o Sedex. E às vezes eles têm o serviço de carta registrada. E às vezes você está aí querendo economizar, você pede por carta registrada. Então é bom que você preste atenção, porque você consegue até questionar o
o cartório no e-mail, você reenvia o e-mail para eles, falando, não, eu não preciso desses serviços que vocês estão querendo cobrar, de apostilamento, a momento de firma reconhecida, eu não preciso agora, eu só quero a certidão em inteiro teor. E também prestar atenção relacionada à certidão em inteiro teor ou inteiro teor reprográfica, que é outro tipo de certidão. E também eles podem fazer essa troca, e aí você acabar gastando mais dinheiro, porque aí você pede essa certidão, vem errada, você vai ter que mandar para eles de volta. E lógico, se você der uma sorte de eles serem legais e falar, bom, a gente errou, e aí não vai ser cobrado, a gente vai refazer a certidão aqui digitada, não reprográfica, e aí a gente te envia e tá tudo certo. Ou vai que você faz isso e ainda te jogam nas suas costas, não, você mandou pra gente que não era digitada, então a gente enviou da forma que você pediu, e aí você vai ter que pagar de novo. Então isso dificulta um pouco a sua vida, né? Boa tarde, o Jefferson está aqui no Facebook. Na verdade, se eles passarem o número de agência e conta, já dá para fazer Pix direto. Sim, Jefferson, já consegue fazer o Pix direto. É muito bom agora essa questão do Pix, porque ele ultimamente tem salvado a questão de pagamentos de... Acho que deu uma pausada aqui, voltou. É ótimo quando você consegue fazer um Pix para um cartório. Muitos cartórios já colocam taxados escrito até no e-mail. Se você quiser fazer um Pix, mande por esse CNPJ. Então é ótimo, porque como eu disse, às vezes você, por algum motivo, já está pagando taxa ali pelo TED, pelo DOC, ali para aquela transferência. E aí você com o Pix, você já não paga a taxa. Então, como eu disse, é questão de economia. Se tiver Pix, melhor ainda. Então, é muito importante falar isso. Aí, Marcelo perguntando, paga a certidão quando solicita ou só quando o cartório encontra? Então, normalmente o que acontece? Se você vai fazer uma pesquisa, você paga só por aquela pesquisa, se o cartório for cobrar. Tem alguns cartórios que você coloca a data e aquela pessoa do cartório vai te responde depois no e-mail que encontrou e não te cobrou nada. O que também, se acontecer isso, é ótimo, porque aí você também já economizou com pesquisa. Por mais que eu tenha dito também que alguns cartórios, depois da pesquisa, se você pede com eles, normalmente eles abatem esse valor da pesquisa. Eles falam, ficou em R$20, porém, pedindo com a gente aqui essa certidão, a gente vai abater esses R$20, por exemplo, no correio. Normalmente eles fazem isso, eles abatem no correio esse valor da pesquisa, e aí você, de certa forma, vamos dizer assim, não pagou a mais, né? Porque por mais que você tenha já feito essa pesquisa, então eles abatem esse valor, o que é ótimo. E também, se eles não colocarem nada a respeito de abater, você pode questionar. Falar, essa pesquisa vai ser abatida depois no valor da certidão, quando eu for pedir para vocês, se for encontrada? E aí é bom que você fale isso também, porque às vezes eles não estão com esse pensamento e fala, bom, o pessoal perguntou, então a gente já vai abater mesmo. Aí responde, vai ser abatido no valor das suas certidões. Normalmente, como eu disse, eles fazem isso no valor do correio. Então, sei lá, se a pesquisa foi menos de R$20 e aquela carta registrada for, por exemplo, o envio dela 15, então aí você também já vai ser abatido esse valor fora o correio, fora eles também pegam um pouco da relação ao pagamento da certidão em si, então, teor. Então é bom falar isso, porque, como eu disse, é economia. Você tem que economizar com tudo que for interessante para você, e por tempo ou por dinheiro. Então, principalmente as pessoas pensam muito no dinheiro, né? Algumas pessoas elas querem economizar, nem que seja 5, 10 reais cada pedido daquela certidão, porque para eles depois vai fazer toda a diferença no pedido. Então é muito bacana ser dito isso, né? Então quero dizer que é isso relacionado a tempo e dinheiro. Os cartórios eles são bem taxativos em relação a essas questões de valores,
e principalmente relacionado a valores reais na questão de envio, né? Eles são bem às vezes espertinhos nessa questão do correio. E aí é uma questão de depois de você ver o valor de uma certidão inteira do teor. Infelizmente, quando você pede de outra cidade, de outro estado, você está a critério do que aquele cartório está cobrando. É bom dizer que, infelizmente, não existe um valor taxado no país, né? Existem valores por municípios, então eles acabam fechando o quanto querem. Eu acho que é mais ou menos quanto eles querem, porque vai variar bastante. Eu já vi pessoas que pediram certidões por R$65, 70 e poucos reais, 72, 73 reais. E tem pessoas que foram pesquisar em um estado e foi cobrado R$200, mais de R$200. Então, vocês verem a diferença de valores, o valor chega a ser absurdo. Então, como eu disse, vai a critério de cada um, essa questão dos valores. E também, se você for fazer o pedido na sua cidade, no cartório mais próximo, pega o telefone e liga. Liga por quê? Porque ali você consegue às vezes até ver o valor que eles cobram, porque eles têm ali também a tabela deles, quanto eles cobram de cada estado. Quando eu vou pedir de algum estado que eu nunca pedi, o que pode acontecer, nunca pedi, por exemplo, de Manaus, por exemplo. O que eu faria? Eu ligo para Manaus e vejo com eles o valor, quanto vai ficar a certidão, quanto eles vão cobrar, e aí eu vejo com o cartório da minha cidade quanto fica. E aí eles respondem, falam, você pedir aqui do nosso cartório para Manaus, por exemplo, vai ficar em, sei lá, 160, um exemplo. E aí eu vejo se isso vai compensar, o que compensa para mim, e aí eu faço essa abater mesmo, ok? E acho que é isso. E falar sobre cartórios. Lembrando que se vocês quiserem deixar um comentário, deixar alguma dica sobre tema, isso vai ser bem legal, porque, como eu disse, live da hora do almoço serão 100 lives sobre cidadania italiana, e aí pode ser que tenha no dia, pode ser que não tenha, são 100 lives, mas é bom que vocês deixem comentários, deixem um like aí se vocês gostaram, se vocês acharem interessante, que ajudou vocês. E eu acho bacana os comentários, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de várias pessoas sobre cidadania italiana, o que ajuda bastante, porque também eu consigo tirar a sua dúvida com uma live de 30 minutos. Normalmente são 30 minutos, ok? Então é isso. Desejar uma boa tarde para todos.